Quando pensamos nos mistérios da chegada dos primeiros seres humanos ao continente americano, a pergunta que sempre nos vem à mente é como eles conseguiram cruzar o oceano e se expandir por regiões tão diferentes, desde geleiras canadenses até o litoral brasileiro. Mas também nos perguntamos sobre a relação entre os povos que dividiram territórios próximos, mas completamente distintos como os Andes e a Amazônia. Hoje, há muitas teorias sobre a origem dos primeiros habitantes da América, mas nenhuma delas é amplamente aceita como verdade absoluta. Algumas sugerem que os primeiros habitantes chegaram ao continente há cerca de 15 mil anos atrás, enquanto outras sugerem que eles chegaram por meio de uma rota marítima, como a costa do Pacífico. Quando aproximadamente 15 mil anos começam a derreter as calotas, abre um corredor e eles entram tanto pelo corredor quanto pela costa. Eles vão caminhando ou por barco pela costa até os Estados, até a América do Norte, ou por dentro e entram. O que sabemos com certeza é que os primeiros habitantes do continente americano eram caçadores-coletores nômades, que viviam em uma busca de alimento e se adaptavam às diferentes condições climáticas e ambientais. Na América não tinha nada nesse momento, assim, não tinha ocupação humana. E além de não ter uma ocupação, a Beringia nesse momento é uma ponte de terra, por causa da glaciação, então os oceanos reduziram por causa das camadas de gelo, e em cima da América do Norte tem uma calota enorme de gelo que possibilita a entrada para a América. Então eles saem de uma condição muito ruim, frio e com escassez, e chegam na Beringia e ficam restritos ali por 5 mil anos. Esta situação da Beringia, ecologicamente, era muito boa, porque ela era menos seca do que a Sibéria, tão fria quanto, mas menos seca. Então era mais fácil se estabelecer, ou estabelecer uma grande população aí, tá? E eles se expandiram por todo o continente, desde as geleiras do Alasca até as florestas tropicais da Amazônia. Enquanto isso, na região dos Andes, outros grupos humanos desenvolveram complexas sociedades agrícolas, como os Incas e os Maias. Esses povos construíram grandes civilizações com arquitetura avançada e sistemas políticos e econômicos sofisticados. E é esse o mistério que vamos ver hoje. Como esses povos que viviam em regiões tão diferentes conseguiram desenvolver sociedades tão distintas e como essa relação se desenvolveu ao longo da história. Nos últimos anos, temos visto um avanço significativo na compreensão da origem dos indígenas no Brasil, graças ao uso de técnicas avançadas de genética e biologia evolutiva. Um grupo de cientistas liderados pela geneticista Tabitha Hahnemeyer, do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, tem sido responsável por muitos desses trabalhos. Os primeiros americanos que a gente fala, então, eles vêm da Ásia, seja de onde for, no norte, sul, param na Beringia. Eles chegam a cerca de 23 mil anos, ficam pelo menos 5 mil anos na Beringia, porque se eles tivessem entrado direto, eles seriam asiáticos, eles não seriam nativos americanos. Eles têm um tempo de diferenciação em que eles criam uma variabilidade autóctone, ou seja, uma variabilidade deles diferente dos outros continentes. A gente fala em primeiros americanos. São realmente os primeiros indivíduos que podem ser categorizados como uma população continental americana, há 12 e 15 mil anos. O evento aconteceu na Beringia e provavelmente todos os primeiros americanos, que são os beringianos, entraram na América carregando essa mutação e se dispersaram pelo continente. Eles publicaram vários estudos que mudaram significativamente o que sabia-se sobre as populações indígenas que habitavam o continente americano antes da chegada dos europeus no século XV e XVI. Os estudos genéticos realizados por eles mostraram que existem diferentes linhagens de indígenas americanos e que eles não são todos geneticamente semelhantes, ajudando a esclarecer como e quando eles chegaram ao continente. A gente quis dar ênfase em assinatura genética porque, se pensar nas populações continentais mundiais, seja América, Ásia, África e Europa e Oceania, as outras populações, principalmente África, Europa e Ásia, têm vários exemplos de seleção natural ao longo da história evolutiva. O que é esperado, porque são populações mais antigas, né? Pegar os artigos até 10 anos atrás, todos vão dizer que não tem seleção natural na América. Enfim, não é real, sabe? Acho que a genômica nos fez esse favor. Além disso, essas pesquisas também estão fornecendo mais informações sobre as relações entre diferentes grupos indígenas e como eles evoluíram ao longo do tempo, o que é de extrema importância para compreender a origem dos índios no Brasil.
Com os avanços tecnológicos, é possível analisar e comparar a ancestralidade de diferentes indivíduos e grupos, permitindo que os cientistas entendam melhor como eles chegaram ao continente americano, como se expandiram por diferentes regiões e como se relacionavam um com os outros. A história tradicionalmente ensinada nas aulas de história é de que os primeiros indivíduos que chegaram às Américas os fizeram pelo Estreito de Bering, passando da Sibéria para o Alasca e então descendo até a Patagônia. No entanto, as pesquisas recentes mostraram que o povoamento das Américas é muito mais complexo do que se imaginava. De acordo com a Tabita, a ideia de uma única entrada, ou seja, que houve apenas através de um grupo de seres humanos que chegou às Américas e deu origem a todas as populações indígenas, caiu por terra absolutamente. As pesquisas sugerem que houve vários trajetos diferentes em vários momentos diferentes para o povoamento do continente. No entanto, a maioria dos especialistas concorda que os primeiros habitantes do continente americano provavelmente chegaram por meios de fluxos migratórios da Ásia através da região conhecida como Beríndia. Essa região, que hoje é submersa, se conectava com as Américas e foi habitada por cerca de 10 mil anos. Com a mudança nas condições climáticas, como a inundação da Beríndia, essas populações foram forçadas a sair da região e se dirigiram para o que hoje conhecemos como Alasca e Canadá. Além disso, as terras americanas ofereciam mais recursos como caça e alimentos, o que pode ter sido uma motivação adicional para a migração. Em relação aos índios do Brasil, eles pertenciam a diversas tribos e culturas diferentes, cada uma com suas próprias características e tradições. No entanto, todos eles compartilhavam uma forte ligação com a natureza e com os recursos naturais do país. As pesquisas sobre a origem dos índios no Brasil também revelaram uma descoberta interessante. Algumas populações nativas da América do Sul, como os Suruí, os Caritiana, os Chavante, os Guarani Kaiowá no Brasil e os Xotoná no Peru, ainda trazem no genoma uma pequena semelhança com povos da Austrália e da Oceania, compartilhando até 3% do seu genoma. Isso sugere que esses indivíduos seriam descendentes de uma das primeiras levas que cruzaram a Beríndia há cerca de 15 mil anos. Esse grupo antepassado é conhecido entre os cientistas como a população Y. Mas não há evidência de que os povos da Oceania cruzaram o Pacífico e chegaram diretamente à América do Sul. O que muito provavelmente aconteceu, segundo os dados mais recentes, é que essa migração ocorreu desses indivíduos para a Ásia e depois para a Beríndia. E lá, eles se relacionaram com as populações que já haviam no local, e uma fração do DNA desses indivíduos se preservou até hoje. Por muito tempo acreditou-se que as dinâmicas populacionais eram muito diferentes na América do Sul. Por um lado, haviam grandes populações conectadas nos Andes que teriam dado origem a impérios como os Incas. Do outro, acreditava-se que os povos da Amazônia eram pequenos e isolados. Só que esses estudos mais recentes mostraram que essa teoria não se sustenta. Biólogos como Marco Araújo Castro e Silva, que faz parte da equipe da Tabita, descobriram que a diversidade genética dos habitantes da Amazônia é muito maior do que se pensava, o que sugere que existiam grandes populações na região com milhões de indivíduos. Além de sugerir a existência de grandes populações na Amazônia, os estudos genéticos também vão ao encontro de outras áreas do conhecimento, como a arqueologia. O arqueólogo Eduardo Góes Neves, da USP, estima que antes da chegada dos europeus, a Amazônia abrigava entre 8 e 10 milhões de pessoas. Outro ponto interessante é que esses estudos também desmontam o mito da divisão Andes-Amazônia, que sugeria que os povos que habitavam essas duas regiões não se relacionavam. As análises genéticas mostram que isso não é verdade e que essas populações interagiam bastante entre si. Outra descoberta revelada também, bastante importante para a história dos povos indígenas no Brasil, é a chamada expansão tupi. De acordo com os pesquisadores, essa foi uma das maiores migrações da história da humanidade, onde os povos tupi saíram do noroeste da Amazônia e viajaram mais de 4.000 quilômetros para várias partes da América do Sul, em um período que durou mais ou menos 1000 anos. Essas populações tupi estavam em franco crescimento e viajavam ao longo dos rios ou da costa litorânea, em busca de terras férteis para a agricultura. Este fenômeno teria começado há cerca de 2.100 anos,
e atingiu seu pico no ano 1000, quando a população tupi poderia ter chegado a entre 4 e 5 milhões de indivíduos. E antes, acreditava-se que essa onda migratória tinha acontecido por uma única rota, mas os trabalhos da USP mostraram que a expansão se iniciou no noroeste amazônico e logo no início se desmembrou em 3 ramos principais. Uma das teorias mais aceitas é de que os índios brasileiros vieram de 3 grupos diferentes de migrantes. A primeira parte seguiu até a ilha de Marajó, no Pará, e desceu pela costa do Atlântico até o litoral sul de São Paulo. Nessa jornada, eles deram origem aos Tupinambá, Tupiniquim e os Tamoios, grupos que se tornaram os senhores da costa litorânea e fizeram os primeiros contatos com os portugueses. Um segundo grupo seguiu em direção ao sul na borda da Bolívia e do Paraguai, dando origem aos Guarani. Já o terceiro grupo seguiu para o oeste, na região da fronteira entre Brasil e Peru. É importante destacar que essas sociedades indígenas não tinham acesso à metalurgia ou exércitos organizados e se locomoviam em grandes grupos e, conforme encontravam outros indivíduos, lutavam ou desviavam seu caminho. Apesar da dominação dos tupis sobre outros grupos indígenas, os pesquisadores explicam que a situação mudou com o tempo, e uma evidência disso veio da Amazônia peruana, onde é possível encontrar o povo Cocama, que há gerações fala tupi. No entanto, a análise do DNA de integrantes dessa população mostra que eles são muito mais semelhantes geneticamente com os Xamicuro, que são seus vizinhos e falam a língua arawak. Isso sugere que eles adotaram a língua tupi, mas geneticamente são mais próximos de outro grupo. Essa assimilação cultural pode ter ocorrido a partir da expansão tupi e que corrobora algo que já foi sugerido por estudos de outras áreas. A ascensão dos tupis foi seguida por uma queda vertiginosa e outros grupos indígenas passaram a dominar a região. Ainda assim, a influência tupi continua presente em muitas áreas até hoje, e sua língua é falada por muitos indígenas e não indígenas da região. E de acordo com os pesquisadores, os tupis atingiram um pico populacional de cerca de 5 milhões de indivíduos antes da chegada dos portugueses, porém pouco antes da chegada dos europeus, a população começou a entrar em declínio. Não se sabe ao certo qual foi o motivo disso, mas as principais suspeitas são as mudanças climáticas ou a tensão populacional por recursos cada vez mais escassos. Quando os europeus se instalaram no Brasil, a situação piorou ainda mais, pois a partir daí, estima-se que a população tupi diminuiu em cerca de 98%, e esses números são semelhantes aos observados entre os povos que habitavam o México e a América Central. E muito provavelmente, isso foi causado principalmente pelas doenças trazidas, já que os indígenas não tinham imunidade natural para essas doenças, e também pela violência e opressão exercida pelos colonizadores. Segundo Tabita, essa população era considerada completamente desaparecida e não estão presentes no censo IBGE e eram declarados extintos até o século XIX. Mas mesmo assim, alguns moradores de Aracruz, no Espírito Santo, sempre declararam pertencer à etnia Tupiniquim. E com a análise genética, foi revelado que realmente os Tupiniquins nunca foram extintos, e os genes deles estão presentes nos indivíduos que se dizem pertencentes a essa etnia até hoje. I'm